Conferência de Jovens de Primeiro Período, realizada na Estância Árvore da Vida, no período de 11 a 14 de julho de 2015. Tema geral: um jovem normal no plano de Deus. Mensagem 2: o Filho de Deus me desarraiga do mundo perverso. Leitura bíblica: Gálatas capítulo 1, versículos de 3 a 5. Ministrada pelo irmão Eliseu Souza no dia 12 de julho de 2015. Estamos entrando na segunda mensagem. E esta segunda mensagem tem como título: o Filho de Deus me desarraiga do mundo perverso. Nós temos que louvar o Senhor pelas conferências de jovens, porque essas conferências salvam os jovens. Podem guardar você do mundo, podem preservar você para o Senhor. E toda conferência tem por trás o coração de Deus, um coração de amor, um coração de carinho, um coração de muita preocupação. Deus tem preocupação com esta geração. Ontem foi trazido para nós uma figura, a figura de um submarino. E o César falou que no passado, quando era apresentado para nós os perigos do mundo, e a figura que era utilizada era exatamente dos cristãos como um navio passando por esse mundo, não permitindo que as águas desse mundo entrassem para dentro do navio. Isso aí foi em épocas passadas. Naquela época já havia pressão sobre você, mas hoje a pressão aumentou muito intensamente. Então nós somos agora como um submarino dentro do mar. E por que essa figura? Por que a figura de um submarino? Por que você não é mais simplesmente um navio? Por que você é um submarino? Porque você está sofrendo pressão. E ontem ele se compadeceu pela condição de você estar nesse mundo sofrendo essas pressões todas. O irmão Pedro comentou lá embaixo, na sala de comunhão, que para cada metro quadrado, na medida que um objeto desce 1 metro, esse objeto recebe 1 tonelada de pressão. Se esse mesmo objeto descer mais outro metro, ele vai sofrer mais 1 outra tonelada de pressão. E assim, na medida que ele vai descendo, a pressão vai aumentando. A condição do jovem é exatamente essa. Ele está como que afundando. Saber que nós estamos sofrendo pressão é muito importante. Mas também é muito importante você saber que você não pode afundar. Que se a pressão é muito grande, significa que você está descendo muito para o fundo do mar. Se um jovem diz: eu estou sofrendo muita pressão, é porque em relação à superfície você já desceu bastante. E isso é perigoso. Aqui tem um perigo. Você tem que ter cuidado. Você tem que ver onde você está. Se na medida que o submarino desce, ele sofre 1 tonelada de pressão, então me diga, o que o submarino tem que fazer para não sofrer tanta pressão? Ele tem que subir. E aqui tem um segredo muito importante para você.
Você precisa subir. Você precisa subir. Essa pressão que o mundo exerce de todos os lados, imagina, todos os lados, de baixo para cima, do lado, sufoca. E na comunhão lá embaixo, o irmão fez uma outra colocação muito importante. Só há uma pessoa, nem mesmo a NASA conseguiu criar um submarino que pudesse ir às regiões abissais, às regiões mais profundas, e não sofrer a pressão a ponto de destruir. Nem a NASA conseguiu construir um submarino com tamanha força. Mas há uma pessoa que conseguiu descer a mais profunda, conseguiu descer a região mais profunda possível, e de lá conseguiu sair. Essa pessoa é o Senhor Jesus. E essa pessoa que conseguiu descer as regiões mais profundas, sabe onde ela mora? Ela mora nos céus? Mora nos céus. Mas aonde também ela mora? Ela mora dentro de você. Diga assim: há um Deus que conseguiu descer as regiões mais profundas e conseguiu também subir, vencer todas as pressões. Essa pessoa mora dentro de mim. Isso é muito poderoso. O jovem que nós temos hoje é um jovem que de fato sofre pressão. Se vai ser vencido por essa pressão, vai depender como que você está lidando, como que você está tendo comunhão com o Senhor. Ele sabe o que é pressão. Ele sofreu muita pressão. No Getsemane, a pressão foi tão grande que ele transpirou sangue. Isso foi pressão. Quando ele foi à cruz, isso foi também muita pressão. Quando ele desceu à morte e foi lá para o abismo, e de lá conseguiu subir, puxa, ele conseguiu se levantar daquela situação. Nada podia freá-lo, nada podia combatê-lo, nada podia segurá-lo. Nós estávamos ali vendo Jesus se levantando da mais profunda região, E ele conseguiu sair porque ele é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero ler 2 versículos. 2 Samuel capítulo 22. Quem está sofrendo pressão diz amém. Só essa quantidade? Quem está sofrendo pressão diz amém. Vocês estão sofrendo pressão e nós sabemos disso. 2 Samuel capítulo 22, versículos 17 a versículo 20. 2 Samuel capítulo 2 Samuel capítulo 22, versículo 17 até o 20. Acharam? Aqui diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. A pressão que você sofre na escola, dos seus colegas, não é fácil. Se você estivesse apenas diante de um colega
era mais fácil. Mas são 2, são 3, são 4, às vezes é um grupo, às vezes é uma sala inteira, gerando pressão e levando você a fazer coisas que desagradam a Deus. Essas pessoas, quando se juntam, se tornam poderosas, mais fortes do que você. Mas o versículo diz: ele estendeu a mão do alto. Ele estendeu. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Jovem, quando você estiver sofrendo pressão de todos os lados, você deve fazer uma coisa. Põe as mãos para o céu e diz: Senhor, me tira daqui. E aquele que desceu às regiões mais profundas e sabe o que você está passando, ele vai pegar você pela mão e vai tirar você de lá. Quando seus amigos encurralarem você dentro do banheiro e levarem você lá para usar drogas, quando 3 moças se juntarem e dizer: e aí, você vê algum problema de as pessoas se beijarem? Você tem problema com isso? E você fica constrangida diante daquele quadro ali, pensa em ceder por causa da pressão, você deve levantar a mão para o alto e dizer: Senhor, me tira daqui. Quando os jovens foram convidados para fazerem grupos, para fazer bullying, para fazer coisas erradas, você também deve levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, me tira daqui. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Está vendo? O Senhor, Ele foi capaz de tirar você lá de baixo. Se você sofre muita pressão porque você está muito no fundo, há muitos jovens que estão muito no fundo das suas vidas, vivendo coisas horríveis, e não consegue nem mais saber como sair daquela situação. Se vê preso nela. Não consegue dizer mais não. Não consegue dizer: eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu não preciso disso. Não consegue mais. Mas esse nosso Senhor, Ele é cheio de misericórdia. Ele pode te acudir. Pressão significa que você fica com um espaço muito pequeno, comprimido. Mas o Senhor te leva para um lugar espaçoso. O lugar espaçoso onde você fica livre. O lugar espaçoso onde você pode ser o que você é. É a vida da igreja. A vida da igreja é um lugar espaçoso. É um lugar onde você pode falar, pode cantar, pode desfrutar. É o lugar que o Senhor reservou para você. Você não precisa estar debaixo dessa pressão. Você pode invocar o nome do Senhor. E Ele vai com um braço forte tirar você e levar você para um lugar espaçoso. O tema geral dessa conferência é muito rico e muito profundo. Você precisa guardar os temas das conferências. E aqui tem um jovem normal no plano de Deus. Você é um jovem. Você tem entre 11, 15 anos, essa faixa etária. É um jovem. Puxa, uma vida tão maravilhosa. Uma vida tão rica, tem tantas coisas para acontecer na sua vida. E você pode ser uma pessoa normal,
Normal não é uma pessoa que não erra. Normal é simplesmente uma pessoa que tem o Senhor, que sabe se voltar para Ele, que quando cai, sabe se levantar, que quando cai, pode se arrepender, que quando cai, ele se levanta, se arrepende, confessa os seus pecados e o Senhor perdoa. E ele prossegue, avançando, sem parar. Isso é um jovem normal. Você pode ser um jovem normal. Nós não estamos pedindo para você vencer a pressão sozinho. Não estamos dizendo para você vencer os seus amigos sozinhos. Estamos dizendo para você se voltar para o Senhor e Ele vai ser seu amparo. Jovens, vocês têm uma vida pela frente, uma vida em que Deus quer usar. Aqui diz, um jovem normal no plano de Deus. Eu fiquei muito tocado com esse tema, porque aqui fala do plano de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um plano, sabe? Quando você faz um plano e você coloca uma pessoa naquele plano, quando você faz um planejamento e você pensa naquela pessoa, exatamente nela, e diz, olha, essa pessoa tem tudo a ver com isso aqui, eu vou colocar ela dentro do meu plano. Deus fez um plano assim para você. Deus fez um plano e colocou você nele. Você não é um ser estranho. Você às vezes pode se sentir desconfortável. Você pode não saber muito das coisas, pode sentir um vazio. Mas saiba, jovens, você faz parte do plano de Deus. Só que o inimigo, quando ele observa isso, e aqui é onde entra uma questão muito séria, o inimigo ele olha, ele sabe da importância que você tem para Deus. Ele tem inveja. Ele olha para o jovem e diz, puxa, que privilégio. Olha, o Deus criador dos céus e da terra fez um plano e colocou ele lá dentro. Deus tem um plano para regenerar você. Tem um plano para transformar você. Deus tem um plano em que no final ele vai dar uma herança para você. Diga assim, Deus me regenerou. Fala alto, Deus me regenerou. Deus está me transformando. E Deus tem uma herança para mim. Como é que você acha que o inimigo vai se portar? Ele vai olhar e vai ficar babando. E aí é onde entra. Ele cria um mundo perverso. Um mundo perverso. É a estratégia de Satanás para tirar você de Deus, para usurpar você de Deus, para controlar a sua vida. Não aceite o controle do inimigo sobre a sua vida. Não aceite o controle. O seu coração foi feito para amar o Senhor. Ele tenta controlar. Quando nós olhamos para o mundo, nós temos que diferenciar. Um jovem, ele tem que ser capaz de discernir as coisas. Você não é bobo. Você é inteligente. Muitos aqui já sabem quantas fases tem a divisão celular. Mitose, meiose. Minha filha estava lá, um dia me chamou no quarto e falou, papai, deixa eu mostrar para você as fases da mitose. As fases da meiose. É inteligente. Vocês são inteligentes. Essa jovem que subiu aqui e disseram que ela é burra e que ela vai bombar, é mentira. Você pode ser vitoriosa em Cristo Jesus. Você tem capacidade. Deus deu inteligência para você. Então você pode captar as coisas. Pode ou não pode? Diga assim, eu posso captar as coisas. Eu posso entender uma mensagem. Fala. O mundo tem várias definições.
Uma das definições do mundo, que está em João capítulo 14, versículo 31, é que o mundo é um sistema. Imagina, a estratégia de Satanás é fazer do mundo um sistema para pegar você. Você tem que saber a diferença entre o mundo e a terra. A terra Deus criou para o homem e colocou todas as coisas importantes para a sua sobrevivência: alimento, roupa, casamento. Deus colocou tudo isso. O homem pode consumir muitas dessas coisas, mas o que o inimigo fez? Ele pegou todas essas coisas, presta atenção. Ele pegou todas essas coisas e colocou dentro de um sistema. Ele criou um negocinho. Ele organizou tudo isso e pensou: com essas mesmas coisas eu vou tirar ele de Deus. E aqui tem uma confusão. Estudar é bom. Quem quer casar? Muita gente quer casar. Aqui ninguém quer casar, não? Quem quer casar? Quem quer ter uma boa profissão? Tem mais gente querendo uma boa profissão do que casar. É claro, porque para casar tem que ter uma profissão. É por isso, eles são inteligentes. Você não vai para o supermercado e diz assim: eu enchi esse carro e vou pagar com amor. Chega no caixa, quanto é que é? R$700 essa compra. Eu quero pagar com o amor que eu tenho por ela. Isso não existe. Então, imagina, todas as coisas que Deus fez, o inimigo utiliza e transforma num sistema para tirar você de Deus. Você tem que perceber isso. Estudar é bom, estudar para ter uma profissão é muito bom, estudar para ter uma profissão e depois casar é muito bom, ter uma família é muito bom, ter um futuro é muito bom, mas não permita que estas coisas afaste você de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Se você faz alguma coisa e isso é para a sua glória, então o sistema já pegou você. O mundo também, além de ser um sistema criado para tirar o homem de Deus, o mundo também apresenta coisas maravilhosas, fashion. Apresenta coisas chiques, coisas que fazem seus olhos brilhar. Se olha, eu quero isso, eu quero essa roupa, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero essa pessoa. E o seu coração começa a ser tomado por isso. Isso é o mundo presente. É o presente século. O presente século é tudo que ele coloca para você agora, para te fascinar. Então perceba, um jovem precisa ter discernimento espiritual acerca dessas coisas. E por último, esse mundo, ele também traz uma faceta muito escura, muito sombria, muito triste, que é a geração perversa, a geração má. Vocês estão inseridos dentro da geração mais perversa de todos os séculos. O mundo que pressionava José não se compara com o mundo que pressiona você. Aquela geração era má, mas não se compara com esta geração. Esta geração é terrível. Você precisa entender que aonde você está, há uma geração má.
Não brinque com essa geração. Não baixe a guarda para essa geração. Às vezes você está brincando, se aproxima para conversar, por trás tem toda uma intenção para controlar você e fazer com que você se perca. As meninas têm que ter muito cuidado, porque aquilo que você pode estar chamando de namoro, pode significar uma gravidez. Os rapazes devem ter muito cuidado, porque aquela aproximação que você tem daquele colega para ser o rapaz da sala, pode estar por trás a intenção de colocar um crack na sua mão e fazer com que você use esse crack e perca a sua vida para sempre. Há um perigo dos dois lados, tanto para as irmãs quanto para os irmãos. Essa geração má, o que ela faz? Ela rejeita a palavra de Deus. Hoje praticamente a sociedade ela é guiada pelas leis que são feitas no Congresso. E onde está a palavra de Deus? Quem que governa você? É seu professor? Quem que governa você? São seus amigos? Quem é que enche o seu coração de informação? É este mundo? Onde está a palavra de Deus na sua vida? Onde está a palavra de Deus? Onde está a Bíblia? Esta geração má tira de vocês a Bíblia. Eu vou dizer algo sério. É por isso que você não tem Bíblia. Porque é possível que essa geração má já tenha tirado isso de você. E quando nós perdemos a palavra de Deus, nós nos tornamos ateus. Ateu não é somente uma pessoa que não crê em Deus. Ateu é uma pessoa que ignora Deus. O ateu, ele não acredita. Mas o pior ateu é aquele que ignora. É aquele que não somente diz, eu não acredito, eu ignoro, eu viro as costas para ele. Ateísmo é isso. Vamos lá, cheque o seu dia. Desde quando você se levanta até a hora que você vai se deitar. Onde está Deus na sua vida? Você invocou o Senhor, leu a palavra, desfrutou. Onde que está Deus na sua vida? Quando nós perdemos a palavra e ignoramos Deus, os valores começam a desaparecer. Presta atenção, os valores começam a se inverterem. O que era certo, agora está errado. O que está errado, fica certo. Nós estamos chamando a atenção de vocês para dizer que nessa geração má, os valores estão se invertendo. E o mais triste é que você muitas vezes concorda com a inversão desses valores. O que tem? Qual o problema? Houve uma passeata de homossexuais recentemente. E muitos cristãos colocando no Facebook, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Viva a democracia. Viva a liberdade. Você não pode se comportar como uma pessoa que não tem Deus. Você não pode se comportar como uma pessoa que não tem a Bíblia. Eu fui entrevistado por 4 moças tem uns 15, 20 dias atrás. Eu posso contar essa história? Pode ou não pode? Vou colocar os óculos para enxergar vocês. Bom dia.
Eram 4 jovens, tão bonitinhas e tão novas quanto as pessoas que eu estou vendo aqui na minha frente. Me pararam e disseram: posso entrevistar você? Estava eu e meu irmão. E os irmãos, 2 irmãos meus. Eles podem. Ela foi direta. Você tem algum problema com o homossexualismo? Eu me posicionei para responder. Eu fiz a pergunta. Antes de responder, eu quero saber quem aqui é homossexual. A menina mais falante entre elas, eu sou bissexual, sem medo, sem cerimônia, sem vergonha. Aí eu perguntei: e as demais? Na hora que eu falei e as demais, elas se contraíram, ficaram como uma se aproximando da outra para achar força. Aí eu percebi, aqui tem um jogo aqui tem um jogo de pressão. Eu percebi, tem um jogo de pressão. Elas se juntaram e como que olhando para o que a outra ia dizer, e ela simplesmente, friamente olhou para o lado, como se estivesse dizendo: e aí, qual vai ser a resposta? Quando eu percebi que o fim daquilo ali era o extremo do constrangimento, eu intervi. Eu intervi porque eu vi 3 moças que não tinha nada a ver com homossexualismo. Iam dizer sim por causa daquela moça dominadora. Ela sofria uma pressão de 1 tonelada. Há muitos jovens que estão assim, vivendo a vida da igreja. Na escola, sofrem uma pressão e chegam em casa derrotados porque sofreram pressão violenta e não conseguiram nem reagir. Você tem que invocar o nome do Senhor para Ele tirar você dessa pressão e levar você para um lugar espaçoso. Eu fiquei com pena daquelas 3 moças. Fiquei com muita pena dela. Aí ela me perguntou: e aí? Qual a sua opinião? Eu não concordo. Aí ela disse, claro, não gritei assim com ela, né? Eu vou até me afastar para não cair. Eu não gritei assim com ela, assim, não, eu não concordo. Só que para você responder porque você não concorda, eu vou te dizer algo. Você não pode falar baseado na religião. Você viu a sutileza? Viu a esperteza? Viu a malandragem? Porque ela sabia qual era o veredito de Deus. Mas ainda assim fez o jogo dela. Eu falei assim, ok, não tem problema. Eu vou responder, eu não concordo. Eu não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque o que mais nós temos hoje são pessoas que estão debaixo de pressão, fazendo alguma coisa que não quer. E eu notei isso com as 3 moças que estavam aqui, que ficaram envergonhadas de dizer que não concordava, com medo de você. Olhei para as 3 moças e disse: vocês precisam assumir a posição de vocês. Você é uma moça bonita,
Deus criou para você ter um rapaz, para você noivar, para você casar, para você ter filhos. Nós não somos homofóbicos. Não queimamos, não jogamos pedra, não maldizemos, nós respeitamos e amamos as pessoas. E disse, ela tem a liberdade de fazer o caminho que ela quiser, e vocês façam de vocês. E elas então atrás, né, como que libertas. E a câmara me pegando, tinha uma câmara, porque era uma aula de filosofia. Isso era para a escola. Imagina isso. Eu coloquei para ela. Às vezes é problema orgânico mesmo. Às vezes é problema dentro de casa. Às vezes é problema da carne. Às vezes é problema da influência. Ela falou assim, mas eu tenho um lar muito saudável, meus pais vivem muito bem. Então pode ser outro fator, a influência. Você já notou, eu quero que vocês aqui, que estejam no fundo, observem isso. Olha esse dado. Se não é influência, então por que hoje o contingente de pessoas com essa dificuldade é maior do que no passado? Porque no passado, as pessoas elas tinham mais temor, havia mais valores. Mas hoje, como esse temor de Deus está desaparecendo e os valores estão sendo invertidos, então as pessoas estão debaixo de uma influência, com medo de dizer que não concorda, porque existe até a lei para poder prender você. Os filhos de Deus precisam se levantar e dizer, eu não concordo com isso, porque Deus não concorda. E eu quero ver quem vai prender Deus. Eu quero ler um texto para você. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20. Diz assim, versículo 8. Eu posso ler esse texto? Esse texto é forte. E a palavra de Deus é sempre forte. Capítulo 20, versículo 8. Guardai os meus estatutos. Vamos ler todo mundo. Guardai. Deus tem estatutos. O Congresso tem suas leis. Deus tem a lei. Cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu sou o Senhor que separa você para mim. Eu sou o Senhor que separa os jovens para mim. Fala assim, eu sou separado. Fala bem alto, com convicção. Ou você é como aquelas 3 moças que ficaram com medo lá de dizer que não concordava para aquela outra. Diga, eu sou separado. E se alguém quiser se haver com Deus, é com Ele. Você acha que alguém vai te pegar com Deus do seu lado? Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Cuidado com o que vocês dizem para os pais de vocês. 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. 12. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram, vê que está escrito aí, fizeram confusão. 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher,
ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Vamos ler o versículo 13? Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Olha o versículo 14. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se juntar com um animal, homem com animal, Deus já estava prevendo isso, homem com animal. Você acha que isso não está na sociedade que você está vivendo? Você acha que isso não está dentro da sua sala? Você acha que isso não está naquele shopping? Isso tudo está lá, jovem. Há uma geração má querendo engolir você e inverter os valores de Deus. E quando isso acontecer, você está acabado, inútil para o Senhor. É muita pressão. Fala assim, é muita pressão. Para alguém usar droga, e para a menina sair com outra menina, um jovem, homem, achar que o homem é mulher, e sair com um homem, basta estar no lugar errado. Basta estar sem o Senhor. Se a pressão é muito forte, é porque eu estou muito nu. Se a pressão é muito forte, é porque eu estou muito nu. Como é que eu faço para sair da pressão? Eu subo. Só há uma pessoa nessa terra capaz de tirar você dessa pressão. Quem é essa pessoa? É o Senhor Jesus. Vamos falar, só há uma pessoa que pode me tirar dessa pressão. Essa pessoa é o Filho de Deus. O Filho de Deus me desarraiga do mundo perverso. Vamos falar bem alto. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Oh, Senhor Jesus, vamos invocar. Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus. Olha a pressão diminuindo. Oh, Senhor Jesus. Quando vê a pressão, oh, Senhor Jesus. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor. E do nosso Senhor, vamos falar? E do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos, sabe o que ele fez? Ninguém consegue prender o Senhor, se ele mesmo não quiser. O que ele fez? Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele sabia que nós não conseguiríamos vencer sozinho. Sabe o que ele fez? Ele se entregou. Você vai jogar fora esse grande amor que Deus manifestou por você? Ele se entregou pelos nossos pecados. Fala assim, ele se entregou pelos meus pecados. E aqui diz, para nos desarraigar.
Essa palavra é muito importante porque fala de raízes. Desarraigar remete para raízes. E a raiz tem duas funções básicas. A primeira, ela serve para tirar a água. Ela se alimenta. Ela vai se alimentando daquela água e isso vai dando força para ela. A outra função da raiz é de firmar a árvore. Então, quais são as duas funções? Uma para se alimentar e a outra para se firmar. Não tinha como você sair de lá, desse mundo perverso. Você estava com as raízes profundas, se alimentando. Você sabe o que o inimigo faz para as pessoas? Você sabe o que a geração é tão má? A geração é má porque ela se alimenta disso. Você tem que verificar, jovem, o que você está bebendo e o que você está comendo. Porque o que você está comendo e o que você está bebendo é o seu alimento. Se você estiver bebendo e comendo coisas do mundo o dia todo, você vai ficar então uma árvore muito forte. Fica firme. O que é que o mundo faz? Ele trabalha alimentos. Cita aí alguns alimentos que o mundo dá para essa árvore ficar com raízes profundas. Vou colocar o óculos para eu ouvir. Celular? Quer mais? Música? Internet? Quer mais? Amizade? Quer mais? Coleguismo? Quer mais? Vocês sabem. Se você fica o tempo todo bebendo e comendo disso, onde estão suas raízes? Muda a sua dieta, jovem. Comece a se importar com as coisas de Deus. Põe as suas raízes no Senhor. Só o Filho de Deus consegue libertar você e tirar você desse lugar. Não tem um ser humano capaz de sair, de tirar as raízes desse mundo. Por isso o Senhor teve que se entregar. O Senhor se entregou porque nós não podíamos. O Senhor se entregou porque nós não tínhamos força. O Senhor se entregou porque nós éramos incapazes, éramos impotentes, nós não tínhamos condição nenhuma. Então o que Ele fez? Ele se entregou especialmente para você. Nunca se esqueça que Deus manifestou o seu amor particularmente para você, sabendo que você não tinha condições nenhuma de tirar suas raízes de lá. Ele fez isso por você. Ele desarraigou, arrancou as raízes, e tirou você daquele lugar. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que ele fez com a árvore? Ele arrancou e transportou você e colocou você em outro lugar para beber outra coisa e comer outra coisa. Imagina isso! Era o império das trevas, onde tinha um príncipe que governava esse mundo todo. Não tinha como você sair. Ele pegou e... Imagina, veja a cena. Ele pegando você nos ombros, levando você, transportando você do império das trevas e colocando no reino do Filho do seu amor. E vá!
E agora essas raízes começam a beber e comer outra coisa. Você sabe qual é o problema? O problema é que você se converteu, mas ainda continua comendo outras coisas, bebendo outras coisas. Você tem que entender que você é uma árvore transportada. Diga assim: o Senhor já me transportou. Fala bem alto: o Senhor já me transportou. Jeremias capítulo 17. Versículo 6. Vamos ler o quê? Jeremias capítulo 17, versículos 6 e 7. Grave esses dois versículos. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quem quer ser um arbusto solitário aqui? Diga assim: eu não. Você não pode ser um arbusto solitário. Se o Senhor tirou você do império das trevas, mas você vive como um arbusto que não tira a água do Senhor, a água dele, é por isso que muitas pessoas voltam. Mas olha o versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor, mas a sua folhagem fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Ele coloca você aonde? Junto às águas. E agora aquela planta, aquela árvore começa a beber. Jovens, o Senhor transportou você do império das trevas para beber dele. Quando você lê a Bíblia, você bebe. Se você não lê a Bíblia, você não bebe. Quando você invoca o Senhor, você bebe. Quando você se reúne com os outros irmãos para desfrutar o Senhor, você bebe. Está vendo? É muito importante a vida da igreja para você, porque a vida da igreja para você é um ambiente onde tem muita água. E quanto mais você beber, mais forte você vai ficar, mais firme você vai ficar. Diga assim: eu quero beber para ficar firme, para ficar forte. Senhor Jesus, tem ainda tempo para contar uma história. João capítulo 4. Conta a história de uma mulher que bebeu dessas águas e foi liberta pelo Senhor. Essa história é da mulher samaritana, João capítulo 4. E a última história a gente encerra. Preste atenção, guarde sua concentração. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ele se retirou para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ele ia para a Galileia, mas precisava passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, a cidade dos rejeitados, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta
da hora sexta. Se assentou. E aqui tem a cena maravilhosa do Senhor se assentando de propósito junto àquele poço para esperar por uma pessoa. Por isso que o texto diz, era necessário. Ele sabia que ali ia uma mulher buscar água. Então ele aguardou. O Senhor, Ele quer dar água para você. Você sabe o que Ele faz durante todo o dia? Ele se assenta junto da sua cama, junto da poltrona, esperando você, para você ter comunhão com Ele. Muitas vezes o Senhor fica sozinho, mas muitas vezes nós nos regozijamos da presença dEle e na presença dEle. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então apareceu a mulher. O Senhor sabia que ela ia aparecer? Sabia. Disse-lhe Jesus. Ele puxou uma conversa. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, ela começou a conversa, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus. E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias. Olha aqui. E ele te daria água viva. O Senhor sabia que aquela mulher tinha sede. E que aquela mulher estava fazendo coisas do dia a dia, como beber, comer, fazer coisas do dia a dia. Mas o Senhor sabia que lá no fundo ela tinha necessidade de uma água viva. Você sabe por que há tantos problemas, há tantas coisas nesse mundo? Porque as pessoas têm uma carência de água viva. Você sabe por que nós saímos para fazer coisas que desagradam o Senhor, coisas que desonram o Senhor, coisas que vão contra a Bíblia, coisas que vão contra os estatutos do Senhor? Porque nós estamos vazios. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor toda manhã junto ao poço de Jacó e dizer: Senhor, dá-me dessa água. A melhor maneira de você ser liberto do mundo perverso é bebendo da água que o Senhor tem para você. Muitas pessoas têm problemas e procuram profissionais para conversar. Os profissionais conseguem realmente dar uma ajuda. Mas você sabe quem é o nosso grande psicólogo? Sabe quem é o nosso grande conselheiro? Sabe quem é o nosso coach mesmo? Sabe quem é a pessoa que pode nos ajudar? É o Senhor. Ele compreende você. Ele sabe o que você passa. Ele sabe a pressão que você está sofrendo. Ele sabe a família que você tem. Ele sabe os colegas que você tem. Ele sabe os traumas que você tem. Ele sabe tudo que você tem. Ele sabe. E vocês, jovenzinhos, podem se beneficiar da presença desse Senhor. É bom cantar, é bom pular, mas é bom ter comunhão com Deus também. É bom louvar e vamos louvar mais e mais. Mas não se esqueça de abrir a Bíblia e começar a ler e achar um versículo de ouro, uma pepita, e começar a ter comunhão com Deus. Nesse momento você começa a beber dele e você começa a ser liberto. O Senhor, Ele vem para nos salvar, nos transformar e nos libertar. Fala, Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos... Ele vem para nos... Há uma diferença entre essa transformação e a libertação. Você é transformado ao longo do tempo. Libertação
ele arranca a árvore do mundo perverso e leva para o reino do Filho do seu amor e põe aqui e começa a cuidar dela. Isso ele quer fazer conosco. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 13 fala: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher ficou pasma com aquelas palavras. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Que tal nós falarmos isso para o Senhor agora? Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: eu vou fazer uma troca com você. E aqui tem uma explicação, porque às vezes a nossa sede não é saciada. O Senhor fez um teste. Não pense que quando você for buscar o Senhor não tem teste. Sempre tem uma troca. Deus quer trocar as coisas que você tem, que não servem para você, e dá para você as coisas que te ajudam. Sabe o que ele falou? Ela falou assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ele não fez: então toma da água. Ele fez isso? O que ele fez? Faz o seguinte: vai, chama teu marido e vem cá. Vai lá, chama teu marido e vem cá. Ela ficou assim: meu marido, qual deles? Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ele foi profundo. Há muitas coisas que nós estamos buscando, que nós fazemos, jovem, amizades que nós temos, relacionamentos que nós temos, são tentativas para sermos enchidos com alguma coisa que nos traga paz e prazer. Sabia? 1 marido, 2 maridos, 3 maridos. Não há nenhum problema, com sinceridade, com a tecnologia. Se você souber usar. Aqui disseram, tecnologia. A tecnologia não é um problema quando você sabe usar. Se você passa todo dia conectado, é um problema. Porque quanto mais você se conecta com esse mundo, mais desconectado você fica do Senhor. O problema da tecnologia é que você se desconecta. Não é o fato de você acessar a internet e buscar uma informação. Não é esse o problema. O problema é que você não sabe usar. O problema é que, se eu perguntar, o que você fez durante o dia? Boa parte das pessoas vão responder: eu estava no WhatsApp. Eu tenho 10 grupos, eu tenho 15 grupos, cada grupo tem 15 pessoas. Gente, eu sou popular. Aí você corre lá. Às vezes está lendo a Bíblia. Muito marido. Muito marido. E nada preenche você. Mas alguém que pode nos preencher. Diga assim: alguém que pode me preencher. Alguém que pode nos livrar desse mundo perverso. Alguém que se entregou. Vamos voltar para Gálatas. E assim encerra. Vamos ficar de pé e ler esses 3 versículos. Senhor Jesus. Vamos lá, rapidinho, de pé. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.
Versículo 3, todos nós bem alto. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém! De novo, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar de pé e de dois em dois vamos compartilhar essa mensagem. Fala do que você ganhou. Fala das dificuldades que você tem, mas fale também do Senhor que veio e te desarraigou desse mundo perverso. Vamos gastar uns minutinhos escutando a palavra de Deus. Ele sabe onde você quer se firmar. Ele sabe que nós nos alimentamos com muitas coisas desse mundo e que nós queremos muitas vezes nos firmar no mundo. Deixamos de nos alimentar das coisas de Deus e muitas vezes nós não temos o desejo de nos firmarmos na vida da igreja. Ele sabia disso. E mesmo assim, ele veio e morreu por você. Ele diz: eu sei o que você passa, mas eu virei e irei desarraigá-lo desse mundo perverso. Desse mundo que causa tanto mal para você e você não percebe. Na história da mulher samaritana, nós podemos ver que o Senhor conhecia a vida daquela mulher. Ele não expôs aquela mulher, mas ele falou com ela. E quando ele falou com ela, ele fez aquelas perguntas, a luz brilhou e ela falou da sua situação. Ela viu que não adiantava esconder nada do Senhor. Amados jovens, o Senhor conhece tudo. Ele sabe tudo. Não adianta esconder. A melhor coisa é confessar. Porque Ele não quer condená-lo, Ele quer salvá-lo. Quem deseja ser desarraigado desse mundo perverso, levanta a sua mão. Amém. Essa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Eu gostaria agora, amados irmãos, que você pegasse uma folha de papel e escrevesse nessa folha todas as coisas das quais você deseja ser desarraigado. Você sabe o que está fazendo mal para você. Deus sabe, mas Ele quer que você confesse. Escreva numa folha de papel. Isso quer dizer, você sabe o que está fazendo mal e você quer ser liberto disso. Se você tem esse desejo, faça isso que eu estou falando. E faça de maneira séria. Porque Deus fez tudo de maneira séria para salvar você. Ele nunca tomou isso como brincadeira. E nós não queremos que você tome isso como brincadeira. Eu quero que você escreva de uma maneira muito séria diante do Senhor. Escreva os pontos, as
as coisas das quais você deseja ser liberto. Ele veio para desarraigar. E Ele tem poder para fazer isso. Você tem que crer. Esse é o tempo da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Escreveram? Agora você destaca essa parte que você escreveu. E põe um X em cima de tudo isso. Significa, o seu desejo é riscar essas coisas da sua vida. Você pega esse pedaço de papel, dobra, segura na sua mão. Nós vamos orar por você. Quem deseja essa libertação, então, com esse pedaço de papel na mão, se coloque em pé. Porque é uma atitude séria diante de Deus. Lembre-se, eu quero repetir isso aí. Seja sério diante de Deus. Eu vou orar e eu quero que você repita. Amado Senhor, eu estou aqui. Tu és o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. Não quero esconder nada de Ti, Senhor. Você me conhece. Obrigado por me amar mesmo assim. O Senhor veio a essa terra para me desarraigar deste mundo perverso. Hoje eu entrego minha vida a Ti. O Senhor morreu por mim. Eu morri com o Senhor ali na cruz. O Senhor cortou toda essa relação com o mundo. O mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Senhor, nessa manhã, eu dou minha vida a Ti. Obrigado por me amar. Receba-me, Senhor. Apesar de ser tão fraco, ter tantos defeitos, eu me dou a Ti. Eu me entrego em Suas mãos. Obrigado por me amar. Nessa manhã eu tenho essa atitude. Porque creio no poder do Evangelho. Obrigado por me libertar. Aleluia. Em Ti eu sou livre. Obrigado, Senhor. Amém. Agora, nós vamos pedir que você pegue esse papel e venha. E jogue nas caixas. Ninguém vai ler. Isso é lixo. Isso é o que nós estamos jogando fora, tá bem? Vai ser colocado, jogue na caixa. E que o Senhor os abençoe.